Existe algo peculiar sobre as partículas que flutuam no ar. Você já parou para observá-las? Aqueles pequenos fragmentos dourados que dançam nos raios de sol que atravessam sua janela? Esta é a história de um deles. Um grão de poeira, comum, ou pelo menos, era o que parecia ser. Nosso protagonista microscópico não tinha nome, não até aquele momento específico, quando algo extraordinário aconteceu. Era uma terça-feira qualquer, por volta das 3 da tarde, quando ele foi despertado por uma vibração estranha. Não uma vibração comum, como aquelas causadas por passos no chão ou pelo ronco de um caminhão passando na rua. Esta era diferente. Vinha de dentro, de muito, muito dentro. O grão começou a perceber que podia sentir. Não apenas flutuar sem rumo, mas realmente experimentar o mundo ao seu redor. A textura do ar, a temperatura que mudava sutilmente conforme se movia, as correntes invisíveis que o carregavam como rios atmosféricos. Sua primeira descoberta foi a consciência do tempo. Segundos se tornaram horas em sua percepção. Cada movimento era uma jornada épica através de paisagens microscópicas que nenhum olho humano jamais contemplara. Ele se viu navegando pelo que só pode ser descrito como canyons de ar, formados pelas correntes térmicas da casa onde habitava. Enormes móveis se erguiam como montanhas colossais, e o espaço entre eles se transformava em vastos vales onde ele e milhares de outros grãos dançavam em coreografias silenciosas. Mas havia algo mais. Uma sensação que crescia dentro dele, como uma lembrança ancestral querendo emergir. De onde vinha? O que era antes de ser poeira? As primeiras pistas surgiram quando ele foi carregado por uma corrente de ar até próximo de uma estante de livros antigos. Ali, entre os volumes empoeirados, ele sentiu uma familiaridade estranha. Como se aquelas páginas amareladas fossem parentes distantes. Era isso. Ele era parte de algo maior. Uma página, talvez. Ou uma palavra. Possivelmente uma única letra, que um dia habitou uma história importante, agora fragmentada em milhões de partículas microscópicas, cada uma carregando um fragmento de memória. Conforme os dias passavam, ou o que ele percebia como dias, nossa partícula consciente começou a notar padrões estranhos em sua jornada. Não estava flutuando aleatoriamente. Havia uma rota, um destino, como se uma força invisível o guiasse através do labirinto aéreo da casa. Outras partículas se juntavam a ele ocasionalmente, algumas vindas da cozinha, carregando aromas de especiarias e memórias de refeições familiares. Outras do jardim trazendo consigo o perfume de flores e a essência da terra molhada. Juntas, elas formavam pequenas constelações temporárias, compartilhando histórias não verbais sobre suas origens. O grão descobriu que não estava sozinho nesta experiência. Muitas partículas ao seu redor também tinham despertado para essa estranha consciência. Foi numa manhã de domingo, quando os primeiros raios de sol dourado atravessaram as cortinas de renda, que ele compreendeu seu propósito. A luz não apenas o iluminava, ela o chamava. Seguindo a trilha luminosa, ele se viu sendo carregado em direção à janela. Outros grãos o acompanhavam, formando uma procissão silenciosa e brilhante. Era como se fossem atraídos por algo além da física comum, algo mais profundo e misterioso. Do lado de fora da janela, o mundo se revelava infinito. O grão percebeu que sua jornada dentro da casa havia sido apenas o primeiro capítulo de uma aventura muito maior. O vento exterior o chamava, prometendo paisagens inimagináveis e encontros com partículas de lugares distantes. Mas havia uma escolha a ser feita: permanecer no ambiente familiar e seguro da casa, ou se aventurar no desconhecido, onde correntes de ar poderiam levá-lo a qualquer lugar do planeta. Ele hesitou. Em sua minúscula existência, aquela casa se tornara seu universo. Conhecia cada canto, cada corrente de ar, cada raio de luz que filtrava pelas janelas. Era seu lar, mas a curiosidade era mais forte. Aquela sensação de incompletude, de ser parte de algo maior que ainda não havia descoberto, o impulsionava para frente. Então, numa rajada suave de vento matinal, ele se permitiu ser carregado para fora.
A transição foi suave, quase imperceptível, mas o mundo que se abria diante dele era completamente diferente. O ar exterior tinha uma textura mais rica, mais complexa, carregava histórias de lugares distantes. Sal do oceano, pólen de florestas longínquas, partículas de montanhas que ele nem sabia que existiam. Ele se viu parte de correntes atmosféricas que o levavam cada vez mais alto. De sua nova perspectiva, pôde observar a casa onde havia passado tanto tempo, apenas um pequeno quadrado num vasto mosaico urbano. E então, algo extraordinário aconteceu. Conforme subia, outras partículas conscientes se juntaram a ele. Grãos de areia de praias distantes, fragmentos de pétalas de flores que ele jamais vira, pequenos pedaços de histórias de lugares que existiam apenas em sua imaginação. Juntos, eles formaram uma nuvem consciente, uma coletividade de memórias fragmentadas buscando completude. E foi nesse momento que nosso grão compreendeu a verdade mais profunda de sua existência. Ele não era apenas um fragmento perdido de uma página antiga. Era parte de uma rede muito maior, uma consciência coletiva formada por trilhões de partículas que um dia foram partes de histórias, sonhos, pensamentos e memórias. Cada grão de poeira que flutua pelo ar carrega consigo um fragmento do que já foi. Uma página de livro, uma pétala de rosa, um fio de cabelo, uma lágrima seca, todos conectados numa dança eterna, contando uma história infinita sobre a impermanência e a continuidade da existência. Nosso protagonista microscópico agora entendia que sua jornada não tinha um destino final. Era o próprio movimento que importava. A dança eterna entre ser e não ser, entre lembrança e esquecimento, entre o individual e o coletivo. Ele continuou sua viagem pelas correntes de ar, agora não mais sozinho, mas parte de algo infinitamente maior e mais misterioso, carregando consigo as memórias da casa que foi seu primeiro lar, mas aberto para todas as aventuras que ainda estavam por vir. E se você parar agora, neste exato momento, e olhar para aqueles grãos de poeira dançando na luz que entra pela sua janela, talvez consiga perceber, eles não estão apenas flutuando aleatoriamente. Eles estão contando suas histórias. Eles estão vivendo suas aventuras. E talvez, apenas talvez, um deles seja nosso pequeno protagonista, passando por sua casa em sua jornada infinita, carregando consigo todas as memórias e mistérios que coletou pelo caminho. Porque, no final das contas, todos nós somos apenas grãos de poeira conscientes, flutuando numa dança cósmica muito maior do que podemos compreender.